Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu aluno do projeto Rumo à Posse, a mentoria da aprovação. Eu sou o professor Mair Barbosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa mentoria. Hoje a gente vai, né, pessoal, nossa aula de matemática, uma das matérias mais legais aqui do mundo dos concursos. A gente vai hoje resolver, né, questões de uma banca muito conhecida. Vou falar para você, pessoal, não importa a banca, não importa o cargo, não importa o concurso, os conteúdos sempre são os mesmo, pessoal. Isso aqui é ouro, viu, gente? Não importa o cargo, não importa o concurso, não importa a banca. Se tu aprendeu o conteúdo de matemática, de informática, de português, você consegue gabaritar qualquer prova. Esse é o segredo de ser aprovado. É dominar o conteúdo. Beleza? Então, na aula de hoje, né, vamos resolver aqui as questões da banca IVE, uma banca bem legal, que está fazendo alguns concursos aqui no Pará. Então, a pedido de alguns alunos, eu trouxe a banca IVE. Não se preocupe que na próxima aula eu trago a sua banca também. Então, calma, tem muita banca para a gente fazer questões e estudar aqui hoje. Então, hoje a escolhida foi a banca IVE, uma banca bem legal, né? É aquela banca tipo FADESP, né? Não é difícil, é bem tranquila, dá para gabaritar bem facilmente, com pouco conhecimento. Beleza? Vamos começar, gente? Ó. E aqui eu trouxe aqui a questão número 1. Gente, na aula de hoje, vocês vão ver que tem muitas questões de raciocínio lógico. Nem tanto matemática, é mais raciocínio lógico, ou seja, negação, equivalência, lógica de primeira ordem, lógica de argumentação, coisa que a gente já estudou na mentoria. Já tem aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mentoria, já gravadinha, para você assistir. Se você está comigo desde o começo do ano, na mentoria, dos ciclos novos, você assistiu essa aula ao vivo e eu expliquei ponto a ponto. Então agora é hora da gente treinar e praticar. Vamos lá. Antes de começar a responder a questão, gente, primeira dica que eu dou para vocês, concurseiro: leia o comando com muita atenção, porque é no comando da questão que você vai ter a informação, se é para multiplicar, se é para dividir, se é para ser regra de 3. Então tem que saber ler a questão. Não é só responder, é saber ler a questão. Então vamos lá. Considere a seguinte proposição. Proposição é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem uma ideia de sentido completo, que pode ser jogado como verdadeiro e falso. Então, a proposição tem que ter verbo. Então, vamos lá. Olha aqui a nossa proposição. Ó. Vamos ler aqui. Ó. Se treino, então acerto. Aquela frase. Se estudo, então passo, né? Aquela famosa frase clássica. Se treino, então acerto. Aqui, gente, primeira pergunta com participação da turma. Essa proposição aqui, gente, ela é simples ou é composta? É simples. Não, moço, composta, moço. Se ela tem conectivo, é porque é composta. Tá vendo? Lembra, pessoal? Se tem conectivo, é porque ela é uma proposição composta. Sim ou não? Vamos lá. O que é uma proposição simples? Isso aqui, ó. Ó. Ismael, vamos lá. Ismael é rico. Aqui é uma proposição simples. Ismael é rico. Sujeito, verbo e complemento. Não é igual ao português, ó. Sujeito, verbo e predicado. É a mesma coisa. Proposição é uma oração. Ismael é rico. Proposição P. Só tem uma. Não tem outra aqui. É porque tem uma vírgula aí, né? Isso. É quando tem o conectivo e, conectivo ou, se então, se somente se, que são os padrões da lógica, é proposição composta. Então aqui, ó. Aqui é uma composta. Por quê? Porque tem o conectivo se então, ó. E o se então, pessoal, ele é o queridinho das bancas, né? Então aqui, ó, treino é a minha posição P. Simbologia do se então, seta para a direita. Acerto é a minha posição Q. Ou seja, primeira parte, segunda parte. Para ficar mais fácil de você entender, eu vou mudar aqui a cor. Para ficar mais didático, né, gente? Vamos sempre usar, ó, se treino é o P, vou botar aqui de amarelo, então acerto é a parte Q. Ficou melhor assim, pessoal, agora? Pessoal, vamos lá, me ajudem aí. Então, até agora tudo bem? Estamos no mesmo raciocínio, ninguém está perdido não, né? Não se encontra. Vamos lá, gente. Beleza, professor, entendi. Tá aqui a proposição composta, tem a primeira parte que é o P, a segunda parte que é o Q. A gente aprendeu na sua aula. Qual é a pergunta agora? A negação correta dessa proposição.
Gente, a negação, gente, ó. Lembra? Nós tivemos uma aula só de negação lógica. Negação do e, negação do ou e do sim, então. Certinho? Vocês lembram lá, gente? Alguém lembra? Sim ou não? Me ajuda aí. Eu acho que ninguém está lembrando, não. Bora relembrar aqui, pessoal. Ó. É o seguinte, pessoal. Na negação, existem dois caminhos. O conectivo e, ele é o mais importante. Porque o e, tu vai trocar pelo ou tu vai trocar o e pelo sim, então. Anota isso aqui, gente, ó. Presta atenção. O e, o símbolo dele é esse cara aqui. O ou é o Vzinho, né? Vamos lembrando aí, ó. O sim, então, é a seta para a direita. Tá bom, tá aqui. Beleza? Vamos lá. E aí, gente, a gente sabe o seguinte. Na negação, existe a regra primordial. Negou, eu faço o quê? Negou, trocou. Quando eu tenho uma negação de uma posição, eu sempre tenho que trocar o conectivo. Eu nunca devo repetir o mesmo conectivo na afirmação. Com isso, eu já elimino muita questão já. Observa, ó. Se eu quero a negação, e aqui eu tenho o sim, então, a alternativa que tiver o sim, então, já está errada. Porque se tu nega, tu troca o conectivo. Negou, trocou. Então a letra C, ó, já está errada, porque não trocou o conectivo. Tranquilo? Beleza. E aí, gente, nós temos qual conectivo aqui na frase, pessoal? Na oração aqui, ó, na proposição. Qual é? Fala aí, alguém fala para me ouvir. Liga o microfone, gente. Fala aí, ó. Professor, dá aquele grito da vitória. Pra torcer pro gol do Brasil, vocês gritam, né? Agora aqui na aula ninguém quer falar nada. Poxa, cara. Bora, gente, participa da aula. Qual é o conectivo da proposição aqui, gente? Aqui, ó. O E. Não, aqui, ó. Aqui, qual que tá aqui, qual é? Se então. É o sim, então. Esse é o sim, então. Então, pessoal, olha aqui, ó. A regrinha é essa, pessoal. Se o conectivo for o E, eu vou trocar. Eu vou trocar pelo ou. Qual é a regra, gente? Nega tudo e troca. Né, gente? Ó. Troca pelo ou e nega tudo. Nega tudo, as duas partes. Nega tudo. Quando for do E por si, então, aí a regra qual é? Regra do mané, gente. Mantém a primeira, nega a segunda. Ou seja, se eu for trocar o E pelo ou, que é uma possibilidade. O E tem duas possibilidades. A primeira é trocar pelo ou e a segunda pelo sim, então. Então eu troco o E pelo ou e nego as duas partes. Nego o P, nego o Q. Se eu trocar o E pelo sim, então, que é a segunda regra, é a regra do mané. Eu mantenho a primeira posição sem mexer com ela e nego apenas a segunda. Mantenho a primeira parte, nego a segunda parte. Lembraram disso aí? Lembrou ou não lembrou, gente? Gente, fala comigo aí, gente. Fala comigo, bebê. Nega tudo. Nega as duas, aqui, ó. Nega. Bem grandão. Lembraram, pessoal? Sim ou não? Seja sincero, pessoal. Não lembro, pessoal. Não lembro. Beleza, tudo bem. Vamos lá. E aí, gente, o legal agora, o legal vem isso aqui, ó. Que você troca o E pelo OU e a volta também é válida. Ou seja, vou dar aqui o pincel aqui. Como assim, professor? Se eu troco o E pelo OU, quando eu for negar o OU, eu só troco pelo E. Olha aí. Ligou aqui a minha mesinha. Calma aí, só um minuto. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Se eu trocar o E pelo OU, na volta também é válido. Então, só troco o OU pelo E. Isso é válido. E quando for com sim, então, como eu troquei o E pelo sim, então, a volta também é válida. Eu só troco o sim, então, pelo conectivo que originou ele, pelo E. Ou seja, quando tu aprende o E, tu aprende tudo. Porque o E troca pelo O troca pelo E. É a volta.
O E troca pelo si, então. O si, então, troca pelo E. E a regra continua sendo a mesma. Quer dizer o quê? Se aqui eu tenho o si, então, e eu vou negar, por que eu troco o si, então, gente? Qual o conectivo que eu vou trocar o si, então? Pela regra aqui do desenho. Pelo E. Pelo E. O si, então, só troca pelo E. Não existe outro conectivo. Então, você já vai lá e elimina a letra E, que trocou pelo OU, e a letra D, que trocou pelo OU. Já vai duas embora só pela regra. Tá vendo? Eliminei a C, porque não trocou o conectivo, e eliminei a D e a E, porque trocou errado. Beleza, professor, entendi. Agora pode ser a letra A e a letra B, porque ambas têm o conectivo E, ó. Tá vendo? Agora, qual das duas obedeceu a regra? Qual é a regra? A regra do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Ou seja, vamos lá. Parabéns. Como é que vai ser aqui, pessoal? Vamos lá. Bora responder bem aqui, ó. Negar a primeira, ou seja, eu vou tirar o si, então. Vai sumir o si, então. E eu vou colocar o E. Mantém a primeira, vai ficar treino, não vou mexer com ela, não. E nega a segunda. Se eu acerto, qual é a negação pessoal, qual é a negação de acerto? Não acerto. Não acerto. Se tu não acertou, tu... Lógico, né, pessoal? Pronto, pessoal. Então, qual é a resposta? Treino e não acerto. Gabarito, letra B, ó. Aqui, ó. Olha que lindo, gente, ó. Treino é a primeira parte. Eu mantive ela, ó. Não mexi com ela. Troco o si, então, pelo E. Fica aqui no meio, né? A conjunção tá aqui. E nego a segunda parte. Mané. Nega a segunda parte. Acerto vira não acerto. Corretíssimo. Letra B. É fácil, né, pessoal? Gabaritar uma prova. Professor, por que a A está errada, pessoal? Porque a letra A está errada porque ele trocou pelo E, seria o certo, só que ele negou a primeira. Aqui ele fez o não P. E aqui ele fez o Q. Ele inverteu, ó. Ele fez Neymar, negou a primeira e manteve a segunda. Está errado. A regra é do mané. Né? Pessoal, isso aqui é mnemônico, pessoal, para a gente treinar, a gente aprender na hora da prova. Então aqui eu fiz um resuminho aqui rápido, para a gente praticar, né? Para a gente dar uma lembrada. Né? E aí? Tá difícil essa questão? Pessoal, lembrando, isso aqui é uma prova de fundamental completo. Serviços gerais. Então, assim, se você não conseguiu responder essa questão, vai lá na humildade, reassiste as aulas, volta, pede ajuda, fala comigo e aprende, para nunca mais ter uma questão dessa. Porque assim, pessoal, parece assim, nível fundamental, mas esse mesmo cálculo aqui, pessoal, cai numa prova de Polícia Federal. É o mesmo macete, entendeu? Negação, não importa se é médio, superior ou fundamental. É o mesmo raciocínio sempre. A negação do sim, então, sempre é pelo E. E mantém a primeira, nega a segunda. Viu, gente? Legal? Certinho? Gostaram? Alguém enxugou as lágrimas aí? Tá triste? Tá feliz? Aí, ó, eu vou renovar. Vamos lá, certinho? Gente, vamos lá. Comentários agora. Tudo certo? Deu para lembrar? Posso ir para frente? Professor, no caso esse, então, troca pelo E, mantém a primeira e o outro é o quê? Nega a segunda. Ah, tá. Eu neguei só a segunda parte, por isso que é mané, ó. Se fosse pelo OU, seria negar tudo. O que seria negar tudo? Negar a primeira parte e também negar a segunda. Se fosse pelo OU, seria assim, ó. Treino, não treino ou não acerto. Entendeu? Eu negaria a primeira parte e negaria também a segunda parte. Se fosse o caso de ir pelo OU, né? Mas não é a questão aqui. O sim, então, só troca pelo E, aí tu mantém a primeira, nega a segunda. Beleza, vamos para frente. Gente, essa aqui é muito legal. Essa aqui é aquela nossa do diagramas lógicos, que foi uma das aulas que a gente gravou que deu mais confusão, que o pessoal não entendeu a ideia de desenhar os diagramas, que são aqueles ciclos. Mas vamos lá. Bora relembrar. Lembrando que aqui é uma prova de fundamental. Dado as premissas, vamos lá, bora as informações. Primeira premissa, pessoal. Todo professor é um palestrante, pessoal. Lembra? Calma aí, deixa eu pegar aqui, ficou feio. Pronto. Vamos de novo. Todo professor é um palestrante. Lembra, pessoal, quando eu falo todo, é que ninguém está de fora.
a palavra toda é muito forte. Ele é um quantificador universal. Daí Toda eu- mulher é bonita. Então, tu tá falando que não existe loira feia. É pesado, entendeu? Falar todo. É igual falar nenhum. Nenhum carro é branco. Porra, tu falar que nenhum carro é branco porque não existe carro branco. Então, assim, é uma palavra muito forte. Então, todo professor é palestrante. Eu não estou falando que é falso e nem que é verdade. Mas se eu estou falando que todo professor é palestrante, então aonde tiver professor, ele é o quê, gente? Se eu falo que todo professor é palestrante, se eu encontrar um cara que é professor, ele é o quê? Automaticamente. Pelo menos um professor não é palestrante. Não estou falando de negação, não. Estou falando que todo professor é palestrante. Se o Miguel é professor, ele é o quê? Palestrante. Isso, pessoal, isso. Palestrante. Eu estou afirmando que todo professor é palestrante. Se o Ismael é professor, então ele também é palestrante. Sabe por quê? Vamos para o diagrama, gente. Ó, vamos para o diagrama. Observa, ó. Aqui eu tenho dois conjuntos. O dos professores e o dos palestrantes. Vamos mudar aqui a cor desse pincel. Está muito roxo. Né? Vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui é o grupo dos professores. E aqui é o grupo dos... Eita, mas ficou feio esse ciclo, gente. Parecendo uma maçã. Vamos lá. Vamos ver se vai aqui. Isso. Aqui é o grupo dos palestrantes. Observa, gente, ó. Observa que um elemento aqui do professor, exemplo aqui, o A de Aline. Tem alguma linha aqui? Andresa. Cadê a Andresa? Ela tá aqui hoje, a Andresa? Sempre participa. Vamos lá. A de Andresa. Ó, a Andresa tá dentro do conjunto dos professores. Lembra aqui de verde? A cor da esperança, né? Vamos lá. Não, amarelo. Observa, ó. Aqui é o grupo dos professores, ó. Qualquer elemento dentro do professor aqui é porque ele é professor. Vamos lá. Professor, ele está inserido, contido dentro do grupo dos palestrantes. Então, qualquer pessoa que estiver aqui no professor, automaticamente ele é o quê, gente? Ele é Palestrante. Isso, palestrante. Só que também pode ter também, pessoal, pessoas que são palestrantes. Aqui, ó, exemplo aqui, o B, aqui, ó. Bruno. Bruno é palestrante, mas ele não é professor. Também tem isso. Não pode ser palestrante e também não ser professor? Pode. Agora uma pergunta, pessoal. Eu posso saber a profissão de um cara que está aqui fora? Que está fora dos palestrantes? E como eu saber a profissão dele? Não. Não, fica aberto. Pode ser médico, pode ser policial, político, o que for, né? Agora uma pergunta. Aqui fora aqui dos palestrantes, tem um cara chamado Carlos. Aqui fora aqui, ó, dos palestrantes, ó, fora. Eu posso tirar alguma conclusão sobre ele, pessoal? Também não. Sim ou não? Vamos lá. Tem um cara que não é palestrante. Eu posso concluir alguma coisa sobre ele? Eu acho que não. Exatamente, Josicleide. Eu posso concluir que ele não é professor. Entendeu? Porque se ele não é palestrante, automaticamente ele não é professor. Então, o cara que está fora dos palestrantes, eu tenho certeza, ele pode ser qualquer coisa, menos professor. Porque todo professor é palestrante. Entendeu? Mas nem todo palestrante é professor. A volta não é válida, pessoal. Entendeu? Ó, todo professor é palestrante. Mas todo palestrante é professor? Não. A volta não é válida. Agora, se eu falar assim, não é palestrante, então ele não é professor. Não é legal isso? Deu para sacar a lógica, pessoal? Na matemática? Faz sentido para vocês? Faz. Isso faz legal. Legal, né? Beleza, pessoal. Aqui é só para te lembrar. E agora eu tenho o seguinte. A segunda afirmação. Paulo é professor. Qual é a minha conclusão, gente, então? Fala aí, alguém. Eu Olha acho aqui, ó. que Vai para cá, ó. Paulo é Não é palestrante. palestrante. Não, olha para cá.
Paulo é professor, ou seja, Paulo tá aqui, ó. Mas ele é palestrante. Ele é palestrante, pessoal, pelo amor Palestrante de Deus. também. Essa questão é dada, gente. Essa questão é dada. Eu sei que eu fiz aqui todo um compilado de informações para tu lembrar do sentido de todo e quando tá fora. Mas vem cá, ó. Eu afirmei que todo professor é palestrante. Então, põe isso aqui na cabeça de vocês. E Paulo é professor. Se Paulo é professor, ele também é palestrante. Acabou. Paulo é palestrante. Letra A. Legal, né, gente? Professor, essa banca de concurso já vai ter tuba, né, Ive? Isso, Abaetetuba. Se preparem. Abaetetuba e Bujaru também. Tá chegando aí. Tá chegando. Tá chegando. É uma banca muito legal, cara. Foi a banca que eu passei no concurso, no meu primeiro concurso, que eu fui empossado. Não o primeiro que eu passei, mas o primeiro que eu fui empossado. Tupiranga 2022. Banca IVE. Muito legal essa banca. É a banca mais preguiçosa que tem. Ela repete as questões. Não é nem o raciocínio. É o mesmo texto, ela repete. Pensa numa banca malandra. E aí, pessoal? Essa questão tava difícil, gente? Não, achei bacana essa questão básica mesmo. Tava boa essa questão? Tinha pegadinha? Eu não vi pegadinha, não. Eu vi só assim, cara. Bem tranquilo. Né? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida, algum comentário? A hora é agora, pessoal. Estamos aqui. Por isso que é uma mentoria. A mentoria você participa. Professor, a sua mentoria não é para nível superior, para os concursos. Não, é para todos os níveis. Vamos lá. Certinho? Vamos lá. Certinho, pessoal? Tudo bem? Posso ir para frente? Legal. Vamos lá. Pessoal, a mentoria, gente, para quem não sabe, a mentoria é uma ajuda pedagógica. Não é para tu assistir aula gravada, não, pessoal. Se fosse aula gravada, eu tinha como ele assinar o DAN, assinar o estratégia. A mentoria é para tu participar ao vivo aqui, ó, tirar dúvida, pessoal. Entendeu? Se tu não participa, não tira dúvida, tu tá estudando errado. A não ser que você já saiba já, né? Então fica calado. Então, só, bora participar, bora tirar dúvida, entendeu? Você tá pagando para ter o suporte pedagógico. Vamos lá. Questão. Faz um tempão que eu assisto às aulas e eu não consigo entender. Vai entender agora. Vamos lá. Pessoal, questão número 3. Vamos lá. Seja as proposições. A primeira, P. Está chovendo em Santos. A proposição Q. Leva o guarda-chuva. Beleza. Está chovendo em Santos. Leva o guarda-chuva. É a segunda proposição. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou juntar as duas numa oração. A proposição está chovendo em Santos e leva o guarda-chuva é qual aqui, gente? Ó, aqui é uma questão de simbologia. Entendeu? A simbologia do conectivo. Observa. Ó, está chovendo é o meu P. Leva o guarda-chuva é o meu Q. E aí, pessoal? Qual é o símbolo do conectivo E, gente? Essa é a pergunta. Só isso. Sim, Letra então. A, B, C, D ou E? Qual é o símbolo? Não é negação, nada. É só isso. É C, né? É para tu dizer aqui, ó. Como escrever isso aqui? Letra A? Letra C. Isso, pessoal, ó. Observa, ó. Esse cara aqui, gente, ó, é o OU. Esse cara aqui é o se então. Esse aqui é o E. Esse aqui é a negação. Ó, o tiozinho aqui, ó, é a negação. E esse aqui, com duas setas para a direita, pessoal, para esquerda e para a direita, é o se e somente se. Tem aula disso aqui na mentoria. Se e somente se. Certinho, pessoal? Ok? Podia cair uma questão igualmente essa na prova de Abaetetuba. Vai cair, meu brother, vai cair, porque concurso se repete, moço. Qual é o nome desse conjunto com simbologia? Ah, é conectivos, pessoal. Conectivos lógicos, viu, gente? Ó, a pergunta, esse aqui é os conectivos da lógica. São 5, né? É o OU, é o E,
o se somente se e o se então. E a negação também. A negação é o tiozinho aqui, ó. Entendeu? É bem legal, pessoal. Tranquilo? Qual é o gabarito mesmo? Fala aí para me ouvir. C. Letra C. C, de casamento feliz. Ai. Certinho, pessoal? Show, né? Ó, já foi 3, cara. A gente tá indo bem. Vamos para a próxima. Olha aqui, pessoal. Ah, agora essa aqui é boa. Essa aqui é legal. Serviços Gerais, Prefeitura de Simões, no Piauí, 2026. Foi agora em fevereiro. Vamos lá. A proposição. Aqui, pessoal, ele não botou a frase. Colocou um símbolo. Tipo, se Ismael é rico, então tem carro de luxo. Um exemplo. Se P, então Q. Esse P e Q seria o argumentozinho, né? Entendeu? Se Ismael é alto, então tem 1,80. Bobagem que tu vai falar, entendeu? Tranquilo. Então, beleza. Olha aqui a frase. Se P, então Q, é falsa quando, pessoal? Quando que o se, então, tem valor lógico de falso, pessoal? Aí você vai lembrar de quê? Das tabelas verdade, pessoal. Lembra? Tabela verdade? 1, 2, 3. Mais uma aqui? Mais uma aqui, né? Ó. Lembra lá, ó. Aqui é o P, aqui é o Q, e aqui é o P, se então com Q. E aí, lembra? A segunda intercala de verdade e falso, verdade e falso. E aqui, como é a segunda parte aqui, é de 2 em 2, né? Verdade com verdade, falso com falso. Ou seja, uma proposição composta P e Q, lembrando, uma proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa, não é isso, pessoal? Não existe um terceiro valor lógico. Ou é verdadeira ou é falsa. Tranquilo? Isso vale para o Q, vale para o R, vale para o F, para o T, qualquer uma. Aí vem a pergunta, pessoal. Em qual linha que o se então é falso, pessoal? Quem lembra? Qual é a linha que o se então tem valor lógico de falso? Aqui, ó. Qual seria aqui, ó? Falso. Qual é a dica? Qual é a dica, concurseiro? Tem a dica, um macete. Quem lembra? Vera Fischer que fala? Vera Fischer, pessoal. Lembra da Vera Fischer. Começa com V, termina com F. Então, na linha da Vera Fischer, pessoal, olha aqui, ó. Pessoal, isso aqui é ouro, pessoal. Isso aqui é padrão. Sempre repete essas mesmas coisas. Só tem que aprender uma vez. Ó. Agora, peraí, calma aí. Tá dando aqui problemas técnicos. Vamos lá. Na linha da Vera Fischer, pessoal, é onde o se então é falso. Esse é o macete. Começa com V, termina com F, a frase toda é falsa. E o resto tudo é verdadeiro, pessoal. Olha aqui, ó. Essa é a tabela do se então. Beleza? Então, só é V falso se começar com V e terminar com F. Ou seja, qual é a conclusão? O P aqui é verdadeiro, quase não sai. E o Q aqui é falso, pessoal. Se deu falso na frase toda, é porque o P é verdadeiro e o Q é falso. É a única certeza que a gente tem no se então. Se o se então for falso, é porque a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. E aí, pessoal, qual é o gabarito? As duas são falsas? Não. A P é verdadeira e a Q é falsa? Gabarito, letra B. E aí, gente, lembraram dessa aqui? Lembrei um pouco. Lembrou? Se não lembrou, gente, assiste às aulas de tabela verdade, de lógica de argumentação. Tem lá na mentoria, pessoal. Já gravadinho já no seu drive lá. É só assistir lá. Se for do seu concurso. Se não for, não vá agora. Vá depois. Beleza? Como é que nós estamos aqui? Alguma dúvida até agora? Certinho? Posso continuar? Para frente. Deixa eu mandar aqui uma foto aqui para a galera lá de Igarapé. Porque o povo queria um rio, né? Mas só tem um Igarapé lá. Piada de mau gosto, gente. Vamos lá. Cadê? Deixa eu mandar aqui um abraço, né?
Fala, concurseiros! Estamos aqui ao vivo para mais uma aula da nossa mentoria da aprovação. Hoje aqui, né, raciocínio lógico com matemática. A turma está aqui curtindo aqui nossa aula. Lembrando, pessoal, para ser aprovado é só estudar com quem entende e com material de qualidade. Tem uma mentoria da aprovação, pessoal, está apenas R$60. Corre, que as vagas estão acabando nesse mês de junho. Tá muito bacana, vale muito a pena. Vem no meu PV, tem que estudar, tem que ser aprovado no 2026. O povo tem que ser aprovado, gente. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que fazem concurso e não passa. Eu fico, meu Deus, cara, por quê? Você está em pecado? Vamos lá, gente, brincadeira. Vamos lá, letra 5, pessoal. Vamos lá. Questão de número 5, meu povo. Vem comigo, ó. A negação da proposição. Opa, então agora é uma questão de negação. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Como eu já expliquei lá no primeiro slide, eu não vou explicar de novo aquelas regrinhas. A gente já sabe como é que nega, né, gente? Vamos lá, ó. Observa. Olha aqui a proposição, ó. Sentra é um carro da Nissan. Isso aqui é o meu P. É a primeira parte. Vem comigo. E Corolla é um carro da Toyota. Um dos melhores carros que tem, gente. É. Aqui é o meu Q. E aqui, deixa eu pagar aqui de novo. E aqui é o nosso P. Tranquilo? Pergunta. Entre as duas afirmações, nós temos quem, pessoal? Nós temos um... Fala aí, gente. Vocês estão com vergonha hoje, Conectivo. né? Assim, nós temos um conectivo. Qual é o símbolo dele? Esse aqui, ó. Esse é o símbolo do conectivo E. O que nós vamos fazer aqui, pessoal, é a negação disso. Ou seja, eu vou negar uma proposição composta P e Q. Essa é o que a gente vai fazer. A negação de uma proposição P e Q. Né? P é o Sentra e o Q é o Corolla. E aí, gente? O conectivo E, ele tem duas possibilidades de negação. Né, gente? Quem lembra lá? Vamos para cá. Vamos aqui, ó. A negação do P e Q. Nós temos dois caminhos. Vai para cá, ó. O primeiro caminho é trocar o E por quem, gente? Lembra que tem que trocar, né? Lembra do negou? Ou. Vamos lá, gente. Se é o E, eu troco por quem, pessoal? Por ou. Pelo ou. E qual é a regra? Nega tudo. Ou seja, eu vou negar a primeira parte, que é o P, trocar pelo ou, que é esse símbolo aqui, e negar a segunda parte, que é o Q. Essa é a minha resposta. Tá meio feio aqui, eu vou fazer de novo. E ficou muito feio esse tiozinho aqui. Ou seja, eu vou trocar pelo ou, negar a primeira parte e negar a segunda. Essa é a primeira possibilidade. Qual é a segunda, gente? Do E? É trocar pelo... Bora, pessoal, participa, gente. Trocar pelo sim, então, pessoal. Só tem o sim, então, agora, né? E a regra é a regra do mané. Então, eu vou trocar o E pelo sim, então, mané. Mantém a primeira, troca pelo sim, então, que é esse símbolo aqui, e nega a segunda. Mantém a primeira, ou seja, não mexe com ele, troca pelo sim, então, e nega a segunda. Perfeito. Agora que eu lembrei das duas possibilidades de negação do E, né? Eu vou olhar para cá, para o gabarito. Aquela alternativa que não trocou o conectivo, eu já vou eliminar. Então, a letra A tem o E aqui, então, tchau. Está eliminada já. Por quê? Por quê, gente? Negou, trocou. Negou, trocou. Não trocou o conectivo, já está errado. Beleza, professor. Agora eu tenho a letra B com ou, a letra C com ou. É uma possibilidade. Eu tenho a letra D com sim, então. A letra E com sim, então. Também é uma possibilidade. Agora é olhar qual que fez a regra certa. Viu, gente? Eu tenho que olhar qual que está seguindo a regra. Que a banca vai mudar a ordem aí para bagunçar a sua vida. Vamos lá. Primeira coisa, bora analisar pelo ou. Se for o ou, pessoal, como é que é a regrinha, então?
Se for o ou, eu troco o e pelo ou e nego as duas partes. Ou seja, Sentra é um carro da Nissan, Sentra não é um carro da Nissan. Corolla é um carro da Toyota, Corolla não é um carro da Toyota. Então, essa seria a resposta pelo ou. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Gente, fala comigo aí que eu estou preocupado. Ninguém fala nada, eu estou achando que não está dominando o conteúdo. Até agora, tranquilo. Oi? Não, peraí. Um de cada vez, por favor. Quem quer falar? Até agora está tranquilo. Então, vamos lá. Então, beleza. Eu vou analisar agora pelo caso do ou. Eu tô aqui, ó. Letra B. Sentra não. Olha aqui, ó. Sentra não é um carro da Nissan. Ou seja, aqui é a negação do P. Tá correto, negou. Trocou pelo ou, tá correto. Aqui é o Vzinho aqui, ó. Que é o ou. Vai pra cá, ó. Corolla não é um carro da Toyota. Ou seja, a negação do quê? Aqui também é a negação do quê? Tá correto. É o gabarito, letra B. Já foi. Por quê? Fez certinho. Negou a primeira, negou a segunda e trocou o E pelo OU. Certinho? Agora vamos analisar por que não é a C, por que não é a D e nem a E. Vamos lá. A letra B, a letra C seria pelo OU. Até aqui tá correto. Não é isso, pessoal? Agora me fala aí, pessoal, por que a C está errada? Porque está afirmando que o Sentra é um carro da Nissan e o Corolla é um carro da Toyota. Não tem negativa nessa frase. Isso. Ele não negou nenhuma das partes, pessoal. Ele repetiu o que estava no texto. Ó. Sentra é um carro da Nissan. Corolla é um carro da Toyota. Ele não negou as duas partes. Por isso que está errado. O que ele fez aqui, ó, foi apenas trocar o conectivo. Aqui é o P e aqui é o Q. Ele não negou. Tem que negar, pessoal, ó. Ele não negou. Por isso que a C está errada. Ele só trocou o conectivo, não negou as frases. Está errado. Letra D. E a letra E. Aqui é a questão do sim, então, agora, ó. Vou parar de tirar aqui, ó. Vou tirar aqui esse risquinho aqui, para não confundir vocês. Vamos lá, vou botar aqui a cozinha aqui, ó. Aqui é o sim, então, ó. Vai para cá. O sim, então, a regra dele é a regra do mané. Troca o E pelo sim, então, mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Vamos lá. Eu vou fazer a primeira letra E. Por que a E está errada, gente? Mané. Porque ele negou, gente, ó. Ele negou a primeira. Ele fez a negação do P. Pelo sim, então, tu não pode negar o P, que é a primeira parte. Só a segunda. Olha aqui a segunda parte, ó. Corolla não é um carro da Toyota. Ele negou o Q também. Lembra, pessoal? Por que está errado, então, gente? Por que a E está errada? Porque ele negou a primeira. Exatamente, ele negou a primeira. Não era para negar a primeira. Era para ser assim, ó. Sentra é um carro da... Não, se Sentra é um carro da Nissan, então Corolla não é um carro da Toyota. Estaria correto. Aí, se tivesse assim, a questão seria anulada. Porque teria duas respostas. Mas como não está assim, não tem erro, né? Não tem erro de gabarito, né? Está errado porque negou errado. Negou as duas partes. Aqui ele trocou o conectivo e negou tudo. E negar tudo é a regra do OU. Pessoal, isso é bom a gente aprender as coisas, né? Para nunca mais errar. Letra D para nós ir embora. Vamos lá. Sentra é um carro da Nissan. Então, Corolla é um carro da Toyota. Onde está o erro aqui, gente? O erro. As duas opções estão corretas. Não tá negando nada, não. Não é correto, desculpa. Né? Não seria falar correto. Desculpa. As duas não foram negadas, quer dizer, né? Isso. As duas não negaram. Pessoal, lembrando, pessoal, não é porque foi negado que está errado. Não é porque é falso que está errado. Eu falo isso direto nas aulas de lógica. Não é porque é falso que não tá certo, viu, pessoal? Falso e verdadeiro são valores lógicos, não é gabarito, entendeu, gente? Só pega essa informação aí. Ó, a D tá errada, pessoal, porque ele trocou o conectivo e não negou nenhuma das partes. O certo seria
Ó, Sentra é um carro da Nissan. Aqui está correto. Ele manteve a primeira parte, correto. E aqui era para ele negar aqui, ó. Era para ele negar aqui, ó. Corolla não é um carro da Toyota. Aí ele não negou. Ou seja, ele não negou a segunda parte, por isso que está errado. No sim, então, né? Que é a regra do mané. E aí não negou aqui, está errado também. Certinho, gente? Aqui é o P normal e aqui é o Q. Né? Era para ser como? P, não Q. De novo, se você está novo aqui nessa aula, está perdido, volta para a aula de negação. É a aula 2 de RLM. Viu? Tá lá na mentoria já, gravadinha. Lá eu explico bacana, tem muita questão lá que a gente treinou. Certinho, gente? Gostaram dessa questão? Sim. Boa, né? Tranquilo, né? Depois a gente relembrar aqui. A gente fez uma revisão, explicou ponto a ponto, uma por uma. Dá para gabaritar. Lembrando que no final da aula eu faço o check-out, né? De quem acertou tudo e quem errou. E ganha o bônus, né? Lembrando que o aluno que gabarita no simulado das minhas aulas, ele ganha o bônus, né? Então não sabe que terminou a aula, vai ter o bônus no final da aula. O que é o bônus? O direito de me pagar um hambúrguer. Entendeu? O aluno que gabarita todas as questões, eu mando para ele o Pix, aí ele vai me manda um hambúrguer para mim. Olha que legal, gente. É uma motivação para vocês gabaritarem na sua prova. Gostaram? Ninguém gostou. Poxa, ninguém quer me ver comendo um hambúrguer? Vamos lá, gente. Número 6 agora. Vamos lá, gente. Ó, tá acabando a prova já. Professor, Oi. sendo classificado no concurso, a gente paga até 10, 20. Não, olha aqui, vamos lá. Eu não queria falar isso aqui agora, mas eu vou falar aqui. Quando eu dava aula presencial lá em Marabá, a gente fazia um pacto. O que era o pacto que eu fazia com os alunos meus? Se eu ajudasse eles a ser aprovado, e eles fossem aprovados, o primeiro salário era meu. Olha o combinado. Se você, meu aluno, passar no concurso público, o primeiro remuneração, já como concursado, é meu. Aí o cara, não, beleza, professor, tá fechado. Aí eu ajudava o cara, entendeu? Porque aí ele vai ganhar pro resto da vida o salário dele. Um só para mim não faz diferença na vida de vocês. Faz ou não? Um salário sobe só. Só um para mim. E quem topa? Ninguém topa. Pessoal, olha, aí, ó, tem que topar, pessoal. Professor, eu vou topar. Aí tu passa. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui nossa aula. Se todo professor de matemática é palestrante e nenhum palestrante é autodidata, então podemos concluir o quê, gente? E agora, gente? Olha para a questão de novo. É aquele mesmo raciocínio, pessoal. Lembra da ideia do todo? O todo é quando está inserido dentro de um grupo maior. O nenhum é que não tem interseção. Nenhum faz parte, não tem vínculo nenhum. Vou desenhar aqui, ó. Observa. Todo professor de matemática é o quê? Palestrante. Então, vou botar aqui, ó. Aqui vai ser o grupo dos professores de matemática. Vou fazer aqui maior aqui. Vou olhar aqui pro desenho aqui, ó. Depois nós respondemos a questão. Professor de matemática. Aqui é nosso grupo. Como professor de matemática, a maioria é homem, não é machismo. Vou pintar de azul, viu, gente? Não é que não tem professora mulher também, mas a maioria é homem. Daqui de azul. E aí, o grupo dos palestrantes. Tá aqui, ó. Que é o grupo dos palestrantes. Beleza. Então, se aqui, sei lá, o Bruno aqui, ó, é professor de matemática, ele é palestrante. Aí agora é o seguinte, pessoal, eu tenho aqui o grupo aqui dos palestrantes, nenhum palestrante é autodidata, ou seja, eu tenho aqui um grupo dos autodidata. Autodidata. Observa, a palavra nenhum quer dizer que não tem nenhum elemento aqui junto com os dois, não se trisca, pessoal, não tem vínculo. Então, o que eu posso concluir, pessoal? E quem é autodidata não é palestrante. Né, pessoal? Por exemplo, se eu sou Ismael, sou autodidata, e estou aqui no grupo dos autodidatas, eu sou palestrante? Sim ou não? Não. Não. Porque ele falou que nenhum palestrante é autodidata. Não se tem nada em comum. O nenhum é isso, pessoal.
Não, é dois segundos separados. Vamos lá para a questão. Letra A. Olha para cá, pessoal. Quem é professor de matemática está dentro dos palestrantes, que não tem nenhum vínculo com o autodidata. Não ficou fácil agora, não ficou, gente? Ó, algum professor de matemática, alguns são autodidatas, pessoal? Certo ou errado? Errado. Se o cara é matemático, ele é palestrante. Se ele é palestrante, ele não é autodidata. Então, tu já pula fora. Letra B. Nenhum professor de matemática é autodidata? Sim, acho que a letra Certo ou errado? Tá Faz certo. sentido. tá certo. Observa. Quando eu falo todo, é porque eu estou deixando ninguém de fora, não é isso? Sim ou não? Sim. Sim. Então, todo mundo que é professor de matemática, aqui, nesse grupinho aqui, ó, de azul, automaticamente, se tu é professor de matemática, tu é palestrante. Então, não existe ninguém que está fora aqui, ó. Tá todo mundo aqui dentro dos palestrantes. Ou seja, se tu tá aqui e não tá aqui no autodidata, é porque nenhum professor de matemática é o quê? Autodidata. Porque eles são palestrantes e o palestrante não tem a ver com autodidata. Gabarito, letra B. Letra C. Todos os professores de matemática são autodidata? Gente, não, pessoal. Não tem vínculo aqui, ó. Tá errado. Alguns são autodidatas. Para ser algum, tinha que estar aqui, pessoal. Ó, para ser algum, é esse aqui, ó. Aqui, ó. Ficou feia essa imagem. Deixa eu desenhar de novo. Vamos lá de novo. Pessoal, o algum, gente, é esse aqui, ó. É o cara que está aqui, ó. Nos dois ao mesmo tempo. Algum é, entendeu? Isso. Esse é o algum. Vamos lá. E aí não é, né, pessoal? Não tem vínculo nenhum. Não pode concluir nada? Podemos concluir sim, gente. Né? Então, gabarito é a letra B. Legal? Desliga o microfone. E aí, gente? Dúvidas? Pessoal, é só desenhar, pessoal. Diagramas lógicos não tem segredo. Desenha, observa a imagem. O todo é um dentro do outro. Nenhum não se toca. Algum é. Trisca ali. Pelo, né? Algum não é. Aí tu bota pro lado. E vai-te embora. Vamos para a próxima. Ah, essa aqui é legal. Essa aqui é muito legal. Vamos lá, gente, ó. Eu quero que vocês me ajudem a fazer essa aqui. Vamos lá. Considere o seguinte. Para todo y. Como assim todo y? Se for y, vale o argumento. Se y é humano, então y é mortal. Se Evandro é humano... Qual é a conclusão, gente? Essa aqui é top, pessoal. Essa aqui é legal. E Eu é acho fácil também. que aqui é a letra C. Qual? Letra C. O que fala a letra C? Evandro é mortal. Vamos descobrir agora. Pensa um pouco aí, gente. Ó. Tudo encabulado. Hoje não tá travando, né, gente? A internet tá bacana, não tá hoje? Pessoal, dá para responder isso aqui por módulos pôneis, né, pessoal? Módulos pôneis é uma regra da lógica. Eu não vou fazer por módulos pôneis, né, porque não foge muito, né, do nosso aqui. Como é que é fundamental? Olha que legal. Vamos lá, gente. Módulos pôneis, pessoal, é a regra da afirmação do sim, então. É isso aqui, ó. Eu vou desenhar isso aqui, ó. O que é módulos pôneis? Esse aqui, ó. Se eu tenho uma premissa que fala assim, ó, P, se então Q, e for verdade, quer dizer que o P é verdadeiro. E a conclusão do módulo Pommes é que o Q também é verdadeiro. Tranquilo, gente? Essa que é a ideia. Se eu tenho um sim, então, que é verdadeiro, o P é verdadeiro, a conclusão é que o Q também é verdadeiro. Observa. Ele falou o seguinte, Y é humano, então Y é mortal. Aqui é o P, aqui é o Q. Se Evandro é o meu Y, é humano, qual é a conclusão, pessoal? Que o Q também é verdade. E o que é o Q? Mortal.
Presta atenção. Aqui na questão, ele falou Y. Pode ser o Y aqui, pessoal. Vou falar que o Y é o Evandro. Observa. Se Evandro é humano, então Evandro é mortal. Não é isso? Se Evandro é humano, então Evandro é mortal. Se Evandro é humano, é uma verdade, quer dizer que o que também é verdade? Quer dizer o quê? Que Evandro é... É o quê, gente? Mortal. Que Evandro é mortal. Então, pronto, gabarito, letra C. É isso, pessoal. Isso é módulos Pombres, né? É bem legal, né, pessoal? É latim, gente. Legal, né, gente? A lógica é muito bonita. Né? Muito bacana. Então, Entendeu? no Y. Se eu falo que o ser humano, que Y é humano e esse Y é mortal, e eu falo que Evandro é humano, é porque ele também faz parte da segunda parte. Então, Evandro também é igual à segunda parte. Evandro é mortal. Fácil, né, gente? Isso aí? Não, isso aí não é fácil, não. Ah, fácil ou é difícil, pessoal? Eu achei muito fácil clicar isso, mas não é sim questão dessa. Tá muito legal, né? Como eu falei, pessoal, aqui é a prova de serviços gerais, né? Também não tem como ser também muito difícil também não, né? Porque é fundamental completo. Mas também é o padrão que cai em muitos concursos. Pessoal, então gabarito letra C, vamos para frente. Aqui não tem muito o que explicar, não. É isso aqui mesmo. Concluir a conclusão do argumento. Vamos lá. Até que enfim, pessoal, chegamos numa questão que eu gosto. De matemática mesmo. Vamos lá. Pessoal, questão de probabilidade, pessoal. Não, desculpa. Análise combinatória, gente. A questão de análise combinatória, ou seja, a gente vai usar o princípio da contagem. É bem intuitivo, pessoal. Vamos lá. Ó. Observa. Uma senha é formada com 2 letras e 2 números distintos. Ou seja, pessoal, eu vou fazer uma senha assim, ó. Vamos lá. 2 letras, quer dizer o quê, pessoal? Bora brincar aqui. Me dá um exemplo de senha, pessoal, com 2 letras e 2 números. Fala aí. BF. 30. 30, tá bom. BF 30. É uma possibilidade. 2 letras distintas, quer dizer o quê? Diferente, não pode repetir letra. E 2 números distintos, ou seja, não pode repetir número. 3 e 0. Tá vendo, pessoal? Aí a pergunta é, gente, ó. Quantas senhas diferentes podem ser formadas sem repetição, gente? Agora que o bicho pega. Quantas, pessoal? Princípio fundamental da contagem. Vou usar o PFC, viu, gente? Ó, princípio fundamental da contagem. E aí, gente? Para isso, pessoal, nós temos que saber todas as possibilidades de escolha. Tanto de letras, vamos lá, ó, pensar para cá, ó. Letras. Números. Pessoal, vamos lá. O alfabeto nosso tem quantas letras para mim escolher? Quem é de português sabe. Quantas, pessoal? Bora, pessoal, me ajuda aí, pessoal, bora. 26. 26. 26 letras. A, B, C, D, E, F, vai embora. W, X, Y, Z, vai embora. E aí, pessoal, para me escolher números, eu tenho quantos algoritmos, pessoal? Algoritmo. 2. Não. Para me escolher um dígito, eu tenho quantas possibilidades de escolha de dígitos? De um dígito? 10, né, pessoal? Como assim 10, professor? Ó, observa, ó, vou desenhar aqui, ó. Eu posso escolher o 0, eu posso escolher o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. A partir do 9 já é repetição. Né? O 10 é o 1 e 0. Não, então não é 10, não. Agora conta, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 possibilidades de escolha de escolher um número. O 0 também conta. O 0 é o 9. Tem 10. Fez sentido, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, vamos lá. Agora eu vou usar o princípio fundamental da contagem, que é o seguinte. Eu vou multiplicar as possibilidades. Observa, ó. Aqui tem que ser letra. Aqui é letra.
Aqui tem que ser número e aqui tem que ser o quê? Número. Não é isso, pessoal? 2 letras, 2 números. E eu não posso repetir. A questão deixou isso aqui bem claro, pessoal. Se eu pudesse repetir, aí eu podia escolher de novo o mesmo número. Então vamos lá. Ó. Aqui, ó, na minha primeira número aqui, ó, na minha primeira senha aqui, eu tenho quantas possibilidades de escolha de letra? Quantas? 26. 26. Então eu escolho uma das 26. Então aqui fica quantas? 26 letras. E agora? A minha segunda letra, pessoal, eu tenho quantas possibilidades de escolha? 25. 25, porque eu já escolhi uma. Ah, professor, qual? Um exemplo. A letra B. Então eu não posso usar o B de novo. Então, se eu tirei o B da jogada, sobrou quantas? 25. Porque eu não posso repetir letra. Entendeu, gente? Então, do meu alfabeto de 26 letras, sobrou apenas 25 escolhas. Fechou aqui já. Letra B. Calma, vou chegar lá. Ó, se pudesse repetir, seria a letra A. Porque seria 26 vezes 26, 26 ao quadrado. Como não pode repetir, tá fora. A banca é muito maldosa, ó. Vamos vai para número, pessoal. Agora eu tenho que escolher um número. Eu tenho quantos dígitos para escolher? Quantos? 10. 10. Muito bem, very nice. Congratulations. Vamos lá, 10. Aí eu escolhi 7, né, pessoal? Que é o número da sorte. Já contei por que o 7 é cortado, né, gente? Quem lembra da história? Já contei por que o 7 é cortado aqui, ó. Tem um corte. Depois eu conto pra vocês de novo, na outra aula. Beleza, eu escolhi o 7, um exemplo. Escolhi o 7. Agora eu vou escolher um outro número, pessoal. Eu não posso repetir. Sobrou quantas possibilidades de escolha agora? 9. 9. Pronto, pessoal. Aí agora, pessoal, se você quiser, por curiosidade, é só fazer essa conta aqui, ó. Aí você vai saber quantas possibilidades de senha existe com 2 letras, com 2 letras e com 2 números. Vamos aqui, ó. 26 vezes 25 vezes 90. Pessoal, dá para fazer 58.500 senhas diferentes, pessoal. Tá vendo? A matemática é linda, pessoal. Não tem pra onde correr, não. Lembrando que numa aula passada eu já ensinei como ganhar na Mega Sena, viu? Foi ou não foi? Quem estava aqui no dia? Quero voltar esse replay aí. Eu ensinei como ganhar na Mega Sena. Eu ensinei pra vocês como ganhar na Mega Sena. Eu ensinei. Outra aula eu explico pra vocês. Pela análise combinatória. A gente calcula lá. Certinho? Então, pessoal, qual é o gabarito aqui? O gabarito letra B. Pessoal, quando a gente sabe, pessoal, fica fácil. Tá vendo como a matemática não é difícil quando você estuda da maneira correta? Não é difícil, pessoal. É contagem. Tranquilo? Gabarito, letra B. Gostaram? Pois, Ismael, parece que eu perdi aqui. Para você chegar nesse número aí, você multiplicou 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9? 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9. Isso. Isso, entendeu? Entendi. Aqui é a multiplicação, viu, gente? Ó, esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. Aí eu cheguei em 58.500. Eu fiz aqui pela calculadora, viu? Que ave Maria feia de cabeça, não dá não. Gasta muito tempo. Certinho, gente? Beleza daqui? Gostaram da questão? Top. Top, né? Bacana. Mais uma para o gabarito. Vamos para a nossa penúltima questão, pessoal. Ah, essa aqui é legal. Essa aqui, pessoal, realmente é uma questão maldosa. Só assim, se você estudou o conjunto na mentoria, você vai saber a resposta. Epa, tá descarregando meu notebook. Vamos lá, dá tempo ainda, vamos lá. 30% do notebook, vamos lá. O número de subconjuntos de um conjunto com 10 elementos é igual a... Pessoal, o que é subconjunto, pessoal? É assim, gente, ó, quando eu tenho aqui, ó, imagina aqui o conjunto N, que tem o número 1, 2 e 3. O subconjunto, pessoal, são as combinações que eu posso fazer com esse número aqui, ó. Observa, ó. Eu posso criar... Vamos lá. Eu posso criar um conjunto com o número 1, só ele, com o número 2, com o número 3. Não posso? Um de cada. Posso criar também um conjunto com combinação de 2 em 2. 1 e 2. Vamos lá. Eu posso criar o 1 e o 3. E posso criar o conjunto 2 e 3.
Já foi quantos? Já foi 6. E posso também criar o conjunto com os 3. 1, 2 e 3. Lembrando que 1 e 2, 2 e 1 é a mesma coisa. E aí também eu posso também criar o conjunto seguinte. O vazio, que eu não pego nenhum dos 3. Ou seja, conjunto vazio. Que é ele limpo, sem nada. Observe que com 3 números, eu criei quantos conjuntos? Quantos subconjuntos? Eu criei quantos? Conta aí, pessoal, mas eu. Fala aí. 8. 8. Aí vai entrar a fórmula, pessoal. O número de subconjuntos nada mais é o seguinte, pessoal. Ó, o número de subconjuntos é o número 2 elevado ao número de elementos. Que é Essa 10. é a fórmula. Olha aqui que legal, ó. Essa aqui é a fórmula. O número de subconjuntos é igual ao número 2 elevado ao número de elementos desse conjunto. Olha aqui, ó. Aqui eu peguei um conjunto de 3 elementos. Vamos aqui na fórmula aqui, ó. N é 2 elevado a 3. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Pessoal, lembrando, potenciação. Não é 2 vezes 3. Vou apagar isso aqui. Vou lembrar aqui, senão vocês não vão lembrar, não. Aqui eu tenho uma potência. O que é potência, pessoal? Repete a base, o número de vezes que for o expoente. 2 repete 3 vezes multiplicando. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 8. Então, ó, com 3 elementos, eu tenho 8 subconjuntos. E aqui eu demonstrei a fórmula, né? E agora, pessoal? Agora é o seguinte, meu povo, ó. N é igual a 2 elevado a 10, cara. Quanto que é 2 elevado a 10? De cara, não é 2, não é 10, né, gente? Não. Vamos lá. O que seria, É. o que seria 2 elevado a 10? Pessoal? Vem comigo, ó. É 2 multiplicado 10 vezes, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora a gente vai brincar de informática, do giga. Olha que legal, pessoal. É a mesma linguagem, pessoal, porque o binário, pessoal, o binário vem daqui, ó. Entendeu? O binário de 0 e 1 da informática vem daqui, ó. Potência de 2. Observa, ó. 2 vezes 2. 4. 2 vezes 4 vezes 2, 8 GB. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64 GB. Vezes 2, 128 GB, seu iPhone. Vezes 2, 256. Não, errei aqui. Desculpa, vamos lá de novo. 4, 8, 16, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo, desculpa. 4, 6, 4, 8, 16, 32, 64, 128 GB, 256, que é o seu, né? É o meu, né? Cheguei aqui, ó. 256 GB, é o meu. Vezes 2, 512, né, pessoal? Vezes 2, 1024. O gabarito, letra E. Então, pessoal, com um conjunto de 10 elementos, eu tenho 1024 subconjuntos. Gostaram dessa questão? Não estava difícil, era só fazer a multiplicação de 2 em 2. Ah, tinha que saber a fórmula? Tinha, galera. Sem a fórmula, não sai. Viu? Pode falar. Agora ficou fácil. Outra coisa, essa aqui, pessoal, é a mesma fórmula do número de linhas de uma tabela verdade, viu, gente? Ó. Observa, ó. Uma proposição P e Q, que é só 2, é o quê? 2 ao quadrado, que dá 4 linhas, né? Verdade, 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 falso, falso e verdade, falso, falso. Se fosse uma proposição P, Q e R, é 2 ao cubo, ou seja, eu tenho 8 linhas de tabela verdade. É a mesma fórmula que a gente usa para contar tabelas verdade, para contar subconjuntos. Legal, né? Muita aplicação. Certinho? E agora vamos para a nossa última questão, pessoal. São 10 questões aqui. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Vamos lá. Ah, essa aqui é legal. Essa aqui é linda, essa questão, gente. Probabilidade. Cara, eu gosto demais disso aqui. Vamos lá. Vem comigo, pessoal. Observa. Aqui eu vacilei e coloquei aqui o 25 aqui da questão, mas eu vou apagar aqui, viu, gente? Não se magoe, não. Vamos lá.
Se a probabilidade de um evento A ocorrer é de 0,3, ou seja, quantos por cento, gente? 3%. Não. 0,3 é 30%. 30%. Isso. E de um evento B é de 0,5, ou seja, 50%. sabendo que A e B, olha aqui, pessoal, aqui está o pulo gato, são mutuamente exclusivos. Qual é a probabilidade de A e B acontecer, gente? Essa questão é bonita. Muito bonita mesmo. Pessoal, quando eu tenho dois eventos acontecendo, pessoal, eu tenho uma fórmula. É a mesma fórmula dos conjuntos, pessoal. Ó, a união de A e B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos do conjunto B menos a interseção, né, de A interseção com B. É a mesma fórmula. Agora eu vou usar para probabilidade. A probabilidade de A, da união de A e B acontecer é igual à probabilidade de A mais a probabilidade do B acontecer menos a probabilidade da interseção do A e B acontecer. Essa aqui é a fórmula de dois eventos acontecer. E aqui vem a pergunta. O que são eventos mutuamente exclusivos, pessoal? Pessoal, presta atenção. Eu tenho aqui uma moeda. Vou desenhar aqui a moeda de 5 centavos. Pergunta. Quem está estampado na moeda de 5 centavos? Bora, meu povo. Cadê? Geografia, história. Não, Pedro, primeiro? Égua, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Quem foi, moço? Que está na moeda de 5 centavos? Pedro, Ela morreu esse dia, moço. Agora em abril. Tiradentes. Tiradentes. Tá aqui. Eu desenho aqui a cara dele aqui, a cara dele aqui, a cara dele. Cara mais feio do mundo aqui. Vai lá. Tá aqui a cara dele aqui. Presta atenção, pessoal. Aqui é a coroa. Chamar de K de rei. Coroa. Vamos lá, aqui é a coroa. K de coroa. E aqui é o C de cara. Pessoal, é assim que eu dou aula no fundamental, viu, pessoal? Sempre indico uma aula divertida para o gostar de matemática. Senão ele não gosta. Se não for com gracinha, ele não gosta de matemática. Vamos lá. Vem comigo, pessoal. Ensinar é um dom. Vamos lá. O que são eventos mutuamente exclusivos? Pessoal, se eu jogar uma moeda para cima e pã, aparar ela, o que vai acontecer quando eu tirar minha mão por cima dela? Vai aparecer o quê? Uma dessas duas opções. Vai sair Ou o cara vai- com coroa, né? Isso. Ou vai ser o evento A, que vai ser cara, ou vai ser o evento B, que é o quê, gente? Coroa. Coroa. Agora uma pergunta. Tem como acontecer de dar cara e coroa ao mesmo tempo? Não. Não. Porque esse evento de cara ou coroa, eles são mutuamente exclusivos. O acontecimento de um anula o outro. Se deu coroa, é porque pessoal? Porque não deu? Entendeu, Cara. cara? Porque não deu cara. Se deu coroa, porque não deu cara. Se deu cara, porque não deu coroa. Ou seja, quando eu tenho um evento mutuamente exclusivo, pessoal, eu não tenho a interseção, que é aquele evento que ocorre os dois ao mesmo tempo. Tem ou não, pessoal? Não. Não. Quer dizer o quê? Quer dizer que aqui, gente, ó, aqui é conjunto vazio. Tá vendo? Quando um evento é mutuamente exclusivo, é porque se acontecer o A, não acontece o B. Se acontecer o B, não acontece o A. Então, não existe a probabilidade de ter A e B. Pode ter A ou B. Viu, pessoal? É diferente, ó. A ou B. Ou vai dar A ou dar B. Agora, A e B não dá, não. Deu para entender, pessoal, a lógica? Sim ou não? Sim. Então a resposta certa seria a letra E. Letra E. Porque eu tenho a probabilidade de dar o evento A, que é quanto? 30%. E o evento B é quanto? É 30%. 50%. Não, de um individual, do A acontecer e do B acontecer. Individualmente. Agora, os dois ao mesmo tempo é quanto?
Zero. Gabarito, letra E. Legal, né, pessoal? Com a explicação do lúdico aqui da nossa metodologia, vai embora tranquilamente. Tranquilo, pessoal? É pegadinha. O cara que não manja, ele pensa que é para multiplicar. Aí ele faz o quê? Ó? Ele faz 0,3 vezes 0,5. Aí ele chega em 0,15 e marca a letra C. Só que ele não leu direito e não viu aqui, ó, que são eventos mutuamente exclusivos. Não acontece ao mesmo tempo. É o exemplo da cara e coroa. Não dá para ter o cara e coroa ao mesmo tempo. Ficar assim, jogar a moeda, ela cair em pezinho aqui, ó. Não. Ou é uma, ou é outra. Pois, mas é um exemplo. E se não fosse mutuamente exclusivo? Aí poderia acontecer. Seria, tipo, tirar uma bola de uma caixa, entendeu? Aí queria multiplicar um pelo outro. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Aí aqui, ó, se isso aqui não fosse exclusivo, se não fosse mutuamente exclusivo, gente, só botar aqui a tela aqui. Começou. Aí eu ia fazer o quê? O A e B. Eu ia multiplicar os dois. Aí eu teria a resposta. Entendeu? Uhum. Mas no caso aqui, a questão foi maldosazinha, malandragem, né? A gente sacou aqui a sua maldade e a gente conseguiu gabaritar. 0%. Não ocorre. Esse evento não vai acontecer nunca. Eu acho que isso aí, muita gente errou. Com certeza, cara. Ainda mais que é fundamental, né? Se o cara não estiver por dentro do assunto, erra mesmo, gente. Porque, pessoal, concurso público, pessoal, põe na cabeça de vocês. Concurso público não é para provar ninguém. Concurso público é para eliminar. Os caras querem eliminar quem não estuda, quem não sabe. E só passa quem realmente estuda. Por isso que, às vezes, tá ficando cada vez mais difícil passar. Porque só tá passando quem realmente estuda de verdade. O cara que brinca de levar as coisas na brincadeira, de não levar o estudo a sério, não tem mais nem chance. Entendeu? Agora é briga de cachorro grande. É sério, pessoal. Tem que estudar, gente. Como eu falei, não, tipo assim, sacrifica um tempo de vocês. Vai estudar mesmo, vai ler, vai escrever, vai revisar, vai fazer aula. Não vai brincar, não. Não vai pro forró, não vai pro passeio. Até acabar o concurso. Foca nos estudos, pessoal. Porque às vezes um dia que tu não estuda, tu perde um conteúdo, aí ele cai na prova. Já pensou? Perdeu uma questãozinha aqui, ó. É um ponto a menos. Joga lá para baixo. Beleza? Vamos lá pro check-out agora. Gente, tá aqui. Gabarito aqui, ó. Eu, né, com a minha humildade no coração e maldade também, né, gente? Acertei 10 de 10. E aí? Agora comenta aí quantas vocês acertaram, gente. Quem pegou aqui de tarde vai fazer. Olha lá. Quantas, gente? Assim, faz um check-out. Ah, professor, eu ia na sorte, ia gabaritar 3, 4, 10, tudo. Errava 2. E aí, comenta aí, gente. Acho que acertava 6. Acertava 6? Tá bom. Resolva agora. Acertei 9. Olha aí, ó. Show. Gente, eu vou encerrar aqui a gravação para ficar salva, para não ficar o papo com você aqui na aula. O Paulo não quer assistir gravado, não ficar vendo nós conversando. Mas o papo continua, viu, pessoal? Vou só encerrar aqui a gravação para ficar salvo no Drive, beleza? Então, gente, muito obrigado. Essa foi mais uma aula da nossa mentoria de matemática. E agora você vai assistir a próxima aula aqui do lado com o professor Ismael do futuro. Tranquilo? Fui. Valeu.